A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra muito importante, uma palavra interessante, uma palavra que Deus colocou no meu coração. No vídeo passado, eu compartilhei que o Senhor falou no meu coração acerca de evangelismo. Eu estava buscando diante dele a direção de uma palavra para que ele me guiasse, para que eu pudesse compartilhar com aqueles que parassem para ouvir o meu vídeo. Então o Senhor falou claramente no meu coração, evangelismo. E amados, nós podemos entender, porque o mundo está cada dia encaminhando para um final que nós já sabemos que está próximo a volta do Senhor e está próximo o fim de todas as coisas que o Senhor falou que pereceria nesses últimos tempos. Então o Senhor também alertou para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, porque Ele venceu a morte, Ele morreu na cruz para vencer a morte por nós, e então isso é uma boa nova, é boa porque nós temos um caminho aberto, uma saída para o nosso maior inimigo, que é a morte, E nós temos também uma vitória em Cristo, uma vida abundante ao seu lado. Então, você já observou um céu em que a noite está bem clara, bem assim, aquelas noites que resplandecem a sua luz de tal maneira que a gente possa ver milhares e milhares de estrelas? Pois então, quando há essas noites claras dessa forma, nós ficamos até maravilhados de ver tantas estrelas no céu que nós não conseguimos ver quando a noite está mais escura, fechada e nebulosa, Há nuvens no céu, nós não conseguimos ver. Pois então, imagine você vendo esse grande número de estrelas e todas elas brilhando intensamente na escuridão. Assim são os filhos de Deus, assim são aqueles que saem para conduzir, para auxiliar, para falar as boas novas àqueles que ainda não se despertaram, não conhecem ainda um caminho de salvação, de libertação para a questão da morte. Vamos ver em Daniel 12, no capítulo 12, no versículo 3, está assim: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Olha que porção importante, interessante para nós sabermos o fim, a dádiva de Deus para aqueles que buscam a sabedoria celestial, Não digo a sabedoria terrena, não, a sabedoria celestial, a sabedoria eterna. Diz que aqueles que buscam a sabedoria do alto reluzirão como o brilho do céu, quer dizer, como essa noite clara, resplandecerão. E aqueles que conduzem outras pessoas à justiça, quer dizer, até a palavra, ao conhecimento da verdade, às promessas de Deus, ao caminho de salvação que está aberto, aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas e para todos sempre, quer dizer, não é só por um momento, para todos sempre. Então nós podemos ver que a Bíblia fala sobre
o nosso caminhar, o nosso viver. Para quem já recebeu Deus em seu coração, recebeu a Cristo em seu coração, aqueles que têm a presença de Deus consigo mesmo e que não guardam só para si, mas conduzem muitos à justiça, né? E que ensinam os outros a fazer o que é certo, a brilhar, né? Como as estrelas, plantar sementes eternas, plantar sementes boas no coração de outras pessoas, plantar as sementes que o próprio Senhor, que é o lavrador, né? Ele nos entrega essas sementes através da sua palavra para nós sairmos e evangelizar. Então, o que é evangelizar? Nós iniciamos no vídeo passado a falar sobre a evangelização, e evangelizar é falar a respeito do Salvador, falar a respeito da salvação, falar a respeito da nova condição que o ser humano pode alcançar e está disponível a qualquer um que crê no Senhor. E nós sabemos que a fé vem por ouvir a palavra, e pela palavra de Deus, a palavra revelada de Deus para nós. Então, nós somos mensageiros dessa boa nova, enviados por Cristo, né? Para que nós possamos sair anunciando as boas novas. Olha, quando o apóstolo Paulo ele escreve sobre o Evangelho, e o Evangelho significa boas novas, né, em grego, ele está escrevendo quem é Jesus, por que e como ele veio ao mundo. Então são coisas que nós devemos prestar atenção. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, né? É o ungido de Deus, é o prometido, o enviado de Deus para nos salvar. Então, como ele veio ao mundo, nós sabemos que ele nasceu direcionado e ungido, preparado pelo Espírito Santo através de uma jovem judia, virgem, né? E que nunca tinha conhecido homem na vida dela, e pelo poder do Espírito Santo, da palavra que ela recebeu, ela concebeu. Jesus veio ao mundo. E também Deus, ele nos ensina através dessa palavra, e Paulo ele confirma que o que Jesus fez, que nós precisamos sair para falar para as pessoas, que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você e o que Jesus fez por elas, embora elas ainda não saibam. Mas o Senhor, ele veio a esse mundo e ele morreu e ressuscitou por ela também, por todo aquele que crê. Então, Paulo ele fala assim em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala assim, olha, no versículo 4, deixa eu confirmar aqui. Isso, no versículo de 1 a 4, ele fala assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho, quer dizer, as boas novas que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e foi ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então isso é a maior prova que Jesus era o Filho de Deus, ungido de Deus,
e que nele não havia pecado. Por quê? O salário da morte é o pecado. Quer dizer, todo pecador, ele não tem o poder de Deus para ressuscitar do mundo dos mortos, né? Mas Cristo ressuscitou, e isso é prova de que o Senhor, Ele abriu um caminho novo e excelente de ressurreição para toda a humanidade. Uns para justiça eterna, para viver eternamente ao seu lado, no seu reino, e aqueles que o rejeitarem ou não buscarem, não receberem, terão, nós sabemos, uma condenação. Então nós sabemos, ou a pessoa tem uma vida eterna com Deus, ou ele terá uma vida eterna sem Deus. E isso, amados, é muito triste nós sabermos que alguém da nossa família, da nossa casa, ou algum amigo que nós gostamos tanto, né? Alguma pessoa que conhecemos que não crê no Senhor, ou ainda não recebeu a palavra o suficiente para gerar nele a fé. Veja bem que a fé é gerada por ouvir, por isso que o Senhor nos envia para falar. Quanto mais nós falarmos, quanto mais nós abrirmos a nossa boca para falar o nome do Senhor, para explicar, falar para as pessoas, contar quem é esse Jesus, mas nós vamos gerar fé no coração das pessoas, para que as pessoas possam invocar o nome do Senhor e serem salvos. Isso aconteceu comigo e acontece com todos quanto aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, e aceitam depois de muito ouvir, de muito receber da verdade, da palavra, das boas novas. Então, elas sempre serão boas novas para quem estará recebendo, para quem ainda não conhece. São boas porque essas palavras, né, essa novidade, essa bênção, conta às pessoas como elas serão libertas do pecado e das consequências do pecado, as consequências de uma vida eternamente sem Deus, as consequências de nós escolhermos aquilo que é mal, tudo o que nós colheremos de ruim, né, para nós mesmos, por causa das sementes plantadas. Então, quando nós anunciamos a boa nova, nós estamos anunciando essa bênção, né? As pessoas saberão que há um caminho que foi aberto e está disponível para todo aquele que crê, e que o que elas devem fazer para receber. Então, amados, evangelizar não é coisa só para quem é muito conhecedor. Não. Veja bem, nós precisamos saber alguns passos, poucos passos. Se você guardar no seu coração apenas 5 passos, você será um evangelista. Por quê? Você será um evangelista. Paulo, ele falou para Timóteo assim, olha, Timóteo, faça o trabalho de um evangelista. Quer dizer, faça o trabalho de um pregador das boas novas. Então o Senhor nos convida para trabalhar, para pregar essas boas novas. E era isso que Paulo pregava, e era isso que ele falou para Timóteo fazer o trabalho de um evangelista. Então você é um evangelista quando você faz o trabalho de pregar essas boas novas. Então por isso é muito importante você conhecer esses passos, né? Esses passos que é tão necessário. O primeiro passo, amado, é nós levarmos a pessoa saber que se ela não tem o Senhor
na sua vida, né? E ela ainda está carente de uma salvação. Então, para ela querer, desejar, ou para nós reconhecermos que necessitamos de ajuda, a primeira coisa é nós reconhecermos que somos pecadores, que somos falhos, que necessitamos de salvação, né? Então, o primeiro passo é esse. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos, não é só alguns, mesmo aqueles que são educados, que não saem por aí fazendo coisas maldosas, são pecadores por causa da natureza pecaminosa. Ele é destituído da glória. A esse versículo ele diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O homem sem Deus, ele é totalmente destituído da glória. Por quê? Porque nele ainda não habita o Espírito Santo. O segundo passo é essa pessoa saber a boa nova, que Deus já fez algo para resolver o problema do pecado, e a consequência do pecado nós sabemos que é a morte, e morte espiritual. Mas Deus já fez algo por isso, que nós vamos encontrar em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui esse versículo fala que Deus amou. Esse amor não é um amor que nós escolhemos, não, é um amor incondicional, por um gesto da sua bondade, da sua vontade. Deus amou de tal maneira, quer dizer que não teve limites, e esse amor é o amor que está derramado sobre os pecadores para os salvar. Então Deus não lança fora os pecadores, antes Ele envia-nos para buscarmos os pecadores. Ele nos envia para levar a boa nova aos pecadores. Olha, a consequência do pecado, a consequência de não termos Deus dentro de nós, será uma morte eterna. Deus já solucionou esse problema nos enviando o seu Filho, né? Então, Deus, Ele quer que as pessoas se voltem para Deus. E não é uma questão de química, como o amor humano, o amor carnal. Não precisa de química, não precisa de afinidade, não precisa de sentimento. É uma decisão, decidir. Não, eu quero a salvação. Eu quero ir morar no céu com Deus. Eu quero entrar para esse reino glorioso, estar nesse reino glorioso, na presença do nosso Salvador, do seu Salvador, do Salvador de toda a humanidade. Então são passos importantes para quem quer ser um pregador das boas novas, um evangelizador. Nós precisamos. O terceiro passo é você dizer para aquela pessoa como que ela deve receber, o que ela deve fazer para receber Cristo. João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, olha, no Evangelho de João: mas a todos quanto receberam, quer dizer, basta receber, basta decidir, eu recebo Jesus. Eu creio que Jesus pode me salvar. Eu creio que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio, então eu recebo. E olha só, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, quer dizer, do homem, mas de Deus. Então o Senhor Deus, Ele preparou para nós esse caminho, e quando nós o recebemos, nós recebemos um Espírito dele em nós que nos traz poder.
esse poder é que nos faz vencer todas as coisas, que nos faz vencer o mundo, que nos faz vencer tudo aquilo que nos impede a nossa salvação e nos santifica cada dia. Então, para nos santificar, nós carecemos da presença de Deus em nós, porque Ele é luz e vai nos iluminando. Sempre em circunstâncias, situações, Ele vai iluminando e nos mostrando os nossos próprios pecados. E quando nós conseguimos enxergar os nossos pecados, nós confessamos os pecados, nós reconhecemos, porque a luz mostrou em nós aquilo que não está de acordo com uma santidade necessária para habitarmos o reino de Deus. Então, assim que temos essa luz sobre nós, que mostra-nos o pecado, nós devemos confessar e deixar esse pecado, reconhecer. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo que precisamos fazer é confessar: Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, eu reconheço esse pecado que o Senhor tem me iluminado e mostrado que está em mim. Senhor, eu reconheço essa ira que está em mim. Eu preciso de libertação desse espírito de ira. Eu preciso de libertação desse vício. Eu reconheço, Senhor, que eu me prostituo, preciso de libertação de uma prostituição. Eu sou incrédulo, eu tenho um coração duro, não consigo acreditar. Senhor, tira de mim esse espírito de incredulidade. Então, a pessoa confessando e pedindo auxílio ao Senhor, ele vai receber esse auxílio. E o Senhor mesmo vai iluminá-lo. Quando ele ver, ele já está livre daquele pecado e ele já está caminhando em outro nível espiritual. E o quinto passo, amados, é confessar e acreditar que Jesus é o nosso Salvador e o Senhor. Quando podemos fazer isso? Quando nós já reconhecemos que o Senhor já fez por nós algo, que o Senhor já nos salvou, então nós podemos confessar: eu fui salva pela graça de Deus em Jesus Cristo, pela fé. Eu fui salvo porque Jesus entrou no meu caminho em determinada situação. O Senhor me tomou pela tua mão, o Senhor me guiou, o Senhor me iluminou, o Senhor me enviou auxílio, o Senhor me enviou teu servo, o Senhor me abriu os olhos para a tua palavra. Então, de alguma forma, Deus usa para entrar na vida daquele que busca, daquele que pede, aquele que bate, recebe. Então, esse que já recebeu, ele confessa, né? Ele confessa que recebeu e no coração dele ele acredita de fato, porque ele já experimentou que Jesus, ele salva, que Jesus transforma, que Jesus, ele tem poder para mudar a nossa natureza. E a palavra de Deus, em Romanos 10, no versículo 8, 9 e 10, diz assim: mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e que o Senhor pode me salvar, porque o Senhor ressuscitou dos mortos e o Senhor está vivo, o Senhor vive, e eu creio que o Senhor está perto de todos aqueles que invocam. Então é levar a pessoa a esse posicionamento, né? A essa decisão. E no versículo seguinte fala assim: visto que com o coração se crê para a justiça,
né? Para cumprimento da justiça, da palavra, conforme as Escrituras. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, nós testemunhando Jesus, contando como nós fomos alcançados, como nossa vida mudou, é testemunhar, né? Jesus, ele disse assim em Atos, sereis minhas testemunhas, sereis minhas testemunhas. Ele falou para os seus discípulos, sereis minhas testemunhas. Por que seriam testemunhas? Eles estavam capacitados, porque recebeu poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Então, em Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando que esse Espírito Santo vem sobre nós? Quando nós pedimos a Ele, Senhor, envia Teu Espírito Santo na minha vida. Senhor, eu abro meu coração para receber o Espírito Santo e permito que Ele seja o meu auxiliador, que Ele trabalhe na minha vida, que Ele transforme a minha natureza. Senhor, coloque em mim o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz. Coloque em mim a paciência. Coloque em mim, Senhor, as virtudes, né? A bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. São coisas que o Senhor, Ele traz para nós através do Espírito Santo. Por quê? Porque na nossa natureza humana, nós não temos esses sentimentos que transcendem os nossos próprios interesses e o nosso próprio ego. Não, para amarmos o nosso próximo, como Jesus nos amou, a ponto de nós desejarmos e necessitarmos, né, de ir falar com eles das boas novas, nós precisamos ter o fruto do Espírito em nós. Somente com esse poder de Deus nós podemos romper, né, a nosso conforto da nossa casa, muitas vezes, ou nós podemos quebrar, né, as amarras que estão sobre a vida de uma pessoa, mesmo no meio de pessoas que são totalmente contrárias. Nós devemos testemunhar, nós devemos ser fortes e corajosos e testemunhar, porque nós somos testemunhas, nós apalpamos, nós sentimos a presença. Nós não podemos ver, mas nós sentimos a presença, nós temos esse espírito de realidade conosco. Então nós podemos ser testemunhas, né? Então, veja bem, pregar o Evangelho a essas pessoas é muito importante. E Deus quer que você seja um ganhador de almas. Ele quer que você fale das boas novas na tua casa, para o teu parente mais próximo que necessita, para a tua família, né? Para aqueles que estão na tua escola, são seus amigos, para aqueles que estão no seu ambiente de trabalho. Deus, Ele quer que você fale de Jesus Cristo. A pessoa que ganha outras pessoas para Jesus pode ser chamada de evangelista, porque ela está levando o Evangelho. Amém, meu amado? Então, Paulo incentivou nós a sairmos, e Jesus Cristo, Ele nos convidou a sair para cumprir essa grande comissão. Ide, ensinai todas as nações. Ele não colocou limites, mas Ele mandou nós ensinarmos, né? Então, permita que o amor de Cristo te constranja a fazer isso. Vamos orar? Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor toque os nossos corações, toque o coração dessa pessoa que parou para ouvir essa porção da Tua palavra, seja tocada pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, Senhor, trazer para dentro dela a virtude, o poder que ela precisa,
ó Senhor, possa constrangê-la com teu amor, para que ela possa falar as boas novas para aqueles que estão em sua volta, para aqueles que necessitam de salvação, para aqueles que precisam, ó Deus, a libertação das amarras, das cadeias que os prendem e que necessitam, Pai eterno e santo, de uma nova vida, serem transformados somente pelo teu poder. Pai, entra na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus familiares. Senhor, visita-os, ó Deus, concede-lhes, Senhor, a graça da salvação, a graça da virtude, da presença do teu Espírito Santo. Escreva, Senhor, ó Deus, o nome de cada um no livro da vida, Pai, e traga a eles, Pai, virtude, revelação e sabedoria do alto, para que eles possam frutificar, Senhor, frutificar. Pai celestial, nós damos graças a Ti por esse caminho que o Senhor abriu para nós, dando-nos, Senhor, a solução pela nossa própria natureza pecadora, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, liberta-nos, Senhor. Senhor, eu peço a Ti nesse momento que o Senhor nos cubra com o Teu sangue, que nos guarde debaixo da aliança do Teu sangue, guarde nossa casa, nossa família, a todos quantos pararam para ouvir essa mensagem, guardados debaixo do sangue que foi derramado na cruz, Pai, guardando-os de toda retaliação, guardando-os de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Siga o Senhor com fé. O Senhor te diz nesta manhã, você pode evangelizar. Amém, meu amado? Deus seja louvado mais uma vez, através da sua vida.